constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E vendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar a si? Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: Sou o Filho de Deus. Pode sentar, meus irmãos. Agora fazer aqui uma rápida oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, aleluia, mais uma vez está aqui, Senhor, a tua palavra nesse altar. Pai, a tua palavra que é poderosa, Senhor, a tua palavra que traz vida, a tua palavra que salva. Pai, esta palavra, Pai, não há como, Senhor, palavras humanas venha explicar a dor e o sofrimento e o amor que o Senhor levou ali naquela cruz. Pai, fica conosco, abre o entendimento, Senhor, de cada um nesta noite, para entender o teu amor e o teu sacrifício por ele. Pai, também que cada coração nesta noite esteja aberto, Pai, para receber este amor, para receber perdão, para receber renovo e para receber o verdadeiro temor ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Eu estava estudando, irmãos, esta palavra, mas como eu já falei, não há palavras humanas que possa explicar o sacrifício de Jesus ali na cruz, pela minha vida e por tua vida, para nos dar a salvação, para o perdão do meu e do teu pecado, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram, não há ninguém que não tenha pecado, e por isso Jesus veio para, aleluia, fazer esse sacrifício por nossas vidas. Aleluia. A Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 32 vai falar sobre a crucificação, a morte de cruz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que há quase 2000 anos ou mais, através, aleluia, mais de 2000 anos atrás, aleluia, em uma sexta-feira, aleluia, uma sexta-feira diferente que ficou para a história, aleluia, onde a qual Jesus Cristo, o Nazareno, o profeta, o Filho de Deus, foi crucificado e morreu. Aleluia, a morte de Jesus foi de crucificação.
chamado Judas Iscariotes, enquanto ele estava orando, aleluia, ali no lugar chamado Getsemane, aleluia. Depois Jesus foi conduzido ao Sinédrio e lá Jesus foi acusado de blasfêmia, condenado através de falsos testemunhos, aleluia. Mas o Sinédrio não podia condená-lo à morte. Então Jesus foi entregue para o governador romano por nome Pôncio Pilatos, aleluia. Pilatos não viu nenhum motivo para condenar Jesus à morte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele foi cruelmente açoitado e os chicotes eram feitos de madeira, couro, com pontas afiadas, de ganchos e peças de aço, de metal. E as pontas desse tipo de chicote, meus irmãos, diz a Bíblia que cravava no corpo de Jesus e arrancava os pedaços de seu corpo, os pedaços de sua pele vinha junto com o chicote, aleluia. E assim causando muitas dores, causando dores tão profundas que provavelmente, aleluia, até mesmo prejudicaram seus órgãos internos, aleluia. E além da tortura física, Jesus também sofreu tortura psicológica. Como? Ele foi moralmente afrontado de várias formas, aleluia. E muitas das vezes, né, meus irmãos, quando alguém fala algo que nós não gostamos, que vem a nossa afronta, ou até mesmo a palavra de exortação, nós ficamos com raiva, não queremos mais ouvir, não queremos mais servir, não queremos mais, aleluia, nem até mesmo ir à igreja. Mas Jesus, ele sofreu tudo aquilo ali calado por mim e por você. Então por que eu e você não podemos servi-lo, aleluia, calado diante das frontas, prosseguir a caminhada diante das frontas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus, aleluia. E foi identificado como Rei dos Judeus. Este foi o nome que colocaram lá na placa da cruz. Os soldados vestiram Jesus com vestes reais e colocaram sobre a sua cabeça, aleluia, uma coroa de espinho, que certamente, aleluia, causou um intenso sangramento. Será que você pode imaginar que tipo de espinhos que eles usavam para fazer a coroa? Foi de espinhos tão fortes e afiados que era capaz de atingir os nervos da cabeça em dores muito agudas, diz os historiadores, aleluia, que estudaram profundamente, aleluia, mas mesmo assim ainda não conteram palavras para explicar o tamanho do sofrimento de Jesus ali na cruz, aleluia. Depois eles cuspiram no rosto de Jesus, espancaram ele na cabeça, provavelmente com pau ou cano de aço, bofetearam ele. E depois de tantas torturas, Jesus foi levado à morte. Naquela época, a morte era executada fora da cidade, fora do lugar, aleluia. Era um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Era onde aqueles assassinos, aquelas pessoas que eram condenadas à morte de cruz, iriam morrer. E assim levaram o nosso mestre, levaram o nosso rei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus teve que levar
nos seus ombros, irmãos. Mesmo já depois de chicoteados, sangrado, com dores ali, mesmo assim ele teve que levar a cruz em seu ombro, uma cruz pesada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga: ah, Jesus, eu não suporto esta cruz. Eu quero dizer para você, aleluia, que a tua cruz pesada não é os teus filhos, não é o teu marido, não é a tua mulher, não é o teu irmão. Não, eu quero dizer para você que a cruz pesada ele já levou. Não há cruz pesada que eu e você possa suportar aqui. Aleluia, porque ele já levou por mim e por ti. Aleluia. E provavelmente essa cruz que ele carregava, todo o peso por um longo caminho. Pode fazer isso. Depois de ter sido muito torturado e maltratado, chegando no local da sua morte, Jesus teve suas mãos e pés furados, pregado, cravado na cruz. E a cruz, irmãos, diz os historiadores que era uma madeira muito, eu não sei dizer o nome da madeira, mas era a madeira mais forte que tinha, que existe, e era grossa. E pegava um prego muito grande, muito grosso. E para ultrapassar as mãos de Jesus até sair do outro lado da cruz. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi pregado na cruz ao lado de 2 ladrões criminosos. Também diz que deram a Jesus uma mistura de um vinho e mirra, que foi recusado por Jesus. E quando Jesus estava crucificado, os soldados ofereceram vinagre em uma esponja a Jesus, mas ele também não quis. Sabe por quê? Porque ele tinha que sofrer cada dor por mim e por você. Nada poderia aliviar aquela dor. Jesus, ele foi calado e sofreu calado, sentiu as dores calado. Ele não quis nada que pudesse, aleluia, matar a sua sede, nada que pudesse diminuir um pouquinho das suas dores. Ele não aceitou. Aleluia, porque todo sofrimento só cabia a ele levar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele levou a cerca de 6 horas para morrer, de 9 horas da manhã até as 3 da tarde. A morte de Jesus foi, aleluia, acompanhada por pessoas próximas a ele, como a sua mãe Maria e outras mulheres que ali estavam ajudando Jesus no seu ministério. E entre os discípulos, parece que o apóstolo João foi o único que esteve tão próximo de Jesus neste momento de crucificação. Porque nós bem sabemos que Pedro e os outros fugiram. Pedro negou a Jesus no momento, aleluia, em que Jesus estava sendo crucificado. Ele negou 3 vezes. Aleluia. Judas o traiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto algumas pessoas sofriam ao ver Jesus sendo morto, sendo flagelado, sendo torturado até a morte, outros, aleluia, zombavam dele. Outros zombavam dele, zombavam do sofrimento dele. Diziam que ele não era o Filho de Deus, que se ele tinha tanto poder assim, por que ele não descia ali naquela cruz? Jesus, aleluia, se tu me ama mesmo, por que tu não faz isso? Por que o Senhor não me tira dessa situação? Talvez passe na mente de alguém aqui: Jesus, se tu és poderoso mesmo, por que o Senhor não me cura? A tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor ressuscita, que o Senhor transforma. Então por que eu não consigo
seja o nome do Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Mas não é somente ouvir. Obrigado, irmão. Não é somente Senhor trabalha na minha vida. Você tem que permitir Ele trabalhar. Enquanto Deus trabalha na tua vida, você não pode trabalhar da sua forma. Você não pode agir. Eu não posso agir da minha forma. Eu tenho que agir da forma que Deus quer que eu faça, que Deus quer que eu haja. Aleluia. Houve, e ainda durante a crucificação, alguns fenômenos extraordinários aconteceram naquele dia. Diz a Bíblia que houve intensas trevas e escuridão que duraram a cerca de 3 horas. Um grande tremor na terra que abalou a Jerusalém. Será que eles queriam sinais a mais? Para que provasse que o céu, aleluia, estava, aleluia, revoltada, a natureza se revoltou e ficou triste pelo que o homem fez ao Filho de Deus. Mas que ao mesmo tempo o céu estava feliz, porque Jesus estava consumindo o seu propósito, a vontade do Pai. Aleluia. E também houve a partição do véu do templo, que se rasgou de alto a baixo. Mas o que é isso? Para você que não sabe ainda, o véu era uma cortina muito grande que havia no templo, a qual naquela época só quem podia orar, entrar no templo, orar pelo pecado do povo, era o sacerdote. Então somente o sacerdote poderia ir até lá. Tipo, eu e minha família pequenos, e eu ia até o pastor Pedro e dizia: pastor Pedro, ore por mim, faça isso por mim, faça sacrifício para Deus. Eu não tinha acesso a Deus, só ele tinha pelo povo, só o sacerdote tinha pelo povo. Então na hora que Jesus morreu, o véu foi rasgado. Para quê? Para que eu e você tenhamos acesso ao Senhor. Nós não somos dependentes para alguém orar por mim e por você. Nós não somos dependentes para, aleluia, ouvir a voz de Deus e para falar com Deus. O véu está rasgado. Abre a tua boca e fala com Deus. Fique com teus ouvidos atentos e ouça o que Ele tem a te dizer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O véu foi rasgado. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus morreu após entregar o seu espírito ao Pai. Após tudo isso, algumas pessoas acreditaram que Jesus era mesmo Filho de Deus. Depois que houve toda esta revolta da natureza, do céu, foi que algumas pessoas, olha só, deveria ter sido todas, mas foram apenas algumas que acreditaram que realmente Jesus era o que Ele disse que era, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para verificar, aleluia, o amor de Jesus, aquelas pessoas tiveram que fazer isso, tiveram que levantar um falso testemunho, acusar um homem inocente. Jesus, irmãos, ele só fazia o bem ali. Ele só pregava o reino de Deus. Ele pregava o arrependimento de pecados. Ele fazia milagres. O que aquele povo queria mais? Aleluia. Mas eles queriam mesmo era crucificar, era matar. Santo Deus. Mas o nosso Rei Jesus, não há morte que possa tê-lo, porque a morte não pode deter. A morte não matou, o povo não matou,
Ele se entregou à morte por mim e por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os soldados ali cravou uma lança em um lado do peito, aqui em Jesus, abaixo do peito, fazendo sair sangue com água do corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi tirado dali na mesma sexta-feira para ser sepultado. Mas ao terceiro dia Jesus o ressuscitou. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo e ele está aqui. Mas qual foi o significado da morte de Jesus? A morte de Jesus, ela foi tão terrível, foi dor e agonia, que são difíceis do ser humano tentar imaginar. Mas antes que Jesus, e depois de Jesus também, outras pessoas foram crucificadas, acusadas a morrer e morte de cruz. Aleluia, aleluia. Mas qual é a diferença entre a morte de Jesus e a das outras pessoas que também morreram na cruz? A diferença foi o sofrimento. Aleluia. Como assim? É que o sofrimento de Jesus, só ele suportava. Só ele pode suportar. Nenhum ser humano suportaria jamais o sofrimento e as torturas que o nosso mestre suportou, enfrentou. Aleluia, Deus. Santo Deus, aleluia. A morte de Jesus revelou o furor da ira de Deus. A dor mais forte que Jesus teve que suportar a dor mais forte que Jesus teve que suportar durante a sua morte foi a dor da separação, a dor do abandono, fazendo-se maldito naquela hora. Jesus trocou o seu trono de glória por uma cruz de madeira. E ao receber sobre si todo o nosso pecado, ali na cruz, Jesus experimentou o terror do inferno. A pior dor que alguém pode sofrer é a dor de ser abandonado por Deus. Isso pode acontecer, irmão? Pode. Aquele que brinca, que zomba com as oportunidades que o Senhor dá, com o amor de Jesus, com o perdão de Jesus. Aleluia! Essa é a pior dor que o ser humano pode suportar. Quando Jesus gritou: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E através da morte de Jesus, revelou o juízo de Deus contra o pecado. Revelou a extraordinária graça divina de Deus e a profundidade do amor de Deus por mim e por você. Aleluia. Foi através da morte de Jesus. A morte de Jesus não aconteceu, aleluia, para que Deus venha nos amar. Aleluia. A morte de Jesus aconteceu, aleluia, porque Deus Pai, pela sua própria vontade, decidiu nos amar primeiro. Aleluia. Antes que o mundo existisse, Ele já te amava. A morte de Jesus foi um cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. A boa notícia é que o seu precioso sangue foi derramado por amor a todos nós. Ele não fez exceção de pessoas. Quando Deus diz para todos, não importa a prática que essa pessoa faz, não importa a idade, Jesus morreu para todos. Ele morreu para a criança, para o adolescente, para o homem, para a mulher, para o ancião, aleluia, para o negro, para o preto, para o branco, para o ruivo. Ele morreu para todos.
também. Mas cabe a você aceitar esse amor. Aleluia. Será que hoje você entendeu um pouquinho? Porque não dá para entender jamais o tamanho do sofrimento que ele sofreu na cruz por você. Mas será que você entendeu um pouquinho a ponto de entender o amor de Deus por você? Que ele veio para te salvar, que ele passou tudo isso aqui para te livrar de um lugar terrível chamado inferno. Aleluia! Muitas das vezes eu quero dizer aqui, eu vi uma frase muito importante, já estou entregando, que os céus é o lugar, no céu é o lugar onde há mais adoração, e na terra é o lugar onde há mais oração. Agora vocês sabem onde é que há mais clamor? O lugar onde há mais clamor é no inferno. Quem desceu lá, neste momento, está aos gritos, aleluia, clamando, aleluia, por mais uma oportunidade. Está lá desesperado, gritando, sem parar, querendo uma oportunidade de ser salvo, de aceitar esse sacrifício, este Jesus que morreu na cruz para perdoar os pecados e levar para o céu. Só que lá é o pedido de socorro, lá é o clamor, onde Deus ouve, porém não é mais atendido. Então aproveita aqui. Não precisa estar de boca fechada. Onde você vai querer, aleluia, abrir a tua boca para clamar, para adorar, para exaltar, para dizer que esse Jesus é o teu Salvador e vai te levar para o céu. Aproveita a oportunidade hoje, porque Jesus te ama e Ele te chama nesta noite. E eu quero dizer aqui para alguém, aleluia. Já estou entregando. Que se você entendeu todo esse sofrimento que Jesus sofreu, foi humilhado, foi afrontado, foi chicoteado, sofreu de todas as formas, sofreu todas as dores insuportáveis. Se você entendeu tudo isso que ele passou, por que que tu aceita na tua mente o desejo de tirar a tua vida? Aleluia! O desejo